Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52, essa palavra eu ministrei lá na igreja do pastor Paulo, lá em Porto Santo Luz, e a minha esposa pediu para eu pregar ela aqui. Quando a esposa pede para pregar, irmãos, é porque ela gostou da pregação. Aleluia. Como é que eu falo não para minha esposa? Não pode. Feche seus olhos. Espírito de Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pela tua bondade, eu agradeço, Senhor Deus, pela riqueza das revelações que o Senhor traz na vida da igreja. Nós queremos ser boca do Senhor. Guarda-nos, ó Senhor Deus, da soberba, da arrogância. Deus, dá-nos um coração simples, um coração que ama a Ti, um coração, Senhor Deus, que deseja pela glória do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. A palavra de Deus narra uma história de um cego, e o nome dele é Bartimeu. Toda vez que você vê essa junção de Bar com o nome, ele significa que ele é filho daquela pessoa. Então, por exemplo, Bartimeu, é dito que ele é filho de Timeu. O nome dele, a junção, ele fala a origem do pai. Interessante. Então, por exemplo, Bar Jonas, ele é filho de Jonas. Bar Marcos, ele é filho de Marcos. Bartimeu, filho de Timeu. Então a Bíblia diz o seguinte: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. A palavra de Deus narra então aqui uma história de um cego, e ele, ouvindo que Jesus se aproximava, ele percebeu: é tempo de oportunidade na minha vida. É tempo de oportunidade na minha vida. E talvez você já tenha ouvido essa mensagem, mas eu espero que ela seja feita nova no seu coração. Então, mesmo que você tenha ouvido, eu tenho certeza que Deus pode te surpreender aqui hoje. A palavra de Deus então narra a história falando: quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos, numerosa multidão. Aonde tem presença de Deus tem gente. O que atrai as pessoas para a vida de uma igreja, irmãos, pode atrair luzes, muitas coisas, mas o que leva a pessoa a permanecer numa igreja é presença de Deus. Presença de Deus. Hoje as pessoas elas estão tão preocupadas com tantas coisas, e elas se esquecem da coisa mais importante: presença de Deus. Vida de Deus, é isso que atrai gente, é isso que conecta. Você pode ter todas as estratégias, são válidas, mas o que realmente vai deixar alguém conectado em você é sempre presença de Deus. Sabe, você pode chegar em qualquer lugar, pode não ter tantos aparatos, mas o que você tem que se importar, essa mensagem que é pregada, tem Cristo? Essa é a mensagem correta. É o homem centrado ou Cristo centrado? São as fotos que atraem ou é a glória de Deus que atrai? Aonde tem presença de Deus, sempre vai ter numerosa multidão seguindo a presença de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é maravilhoso, porque Jesus atrai. É um perfume que atrai. Sabe quando alguém passa um perfume, e aí a pessoa ela passou num corredor, mesmo que a pessoa não esteja lá, você sente que alguém com aquele perfume passou ali? Isso é presença de Deus. O que nós precisamos na nossa casa? Presença de Deus. O que você precisa no seu dia a dia? Presença de Deus. O que você precisa na criação dos seus filhos? Presença
presença de Deus. O que você precisa ao sair da sua casa para um trabalho? Presença de Deus. É isso que vai estabelecer a vontade soberana para aquilo que você tanto sonha. Presença de Deus, glória de Deus, vida de Deus. Sabe, tem casas simples que você vai entrar, mas há casas que você entra e percebe o quê? Presença de Deus. Mas você pode entrar numa casa muito grande, maravilhosa, mas sem presença de Deus, nós não temos nada. Quer mudar um ambiente? Quer mudar o seu casamento? Presença de Deus. Presença de Deus. A palavra de Deus diz então que numerosa multidão passava, mas Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Por quê? Porque pessoas que vivem na rua, ninguém sabe a descendência dela, mas o Senhor se preocupa em narrar que esse cego, ele tinha uma origem, era o pai dele, chamado Timeu. E se você clicar, não sei quantos tem uma Bíblia igual a minha, se você clicar no nome Timeu, o que aparece para mim é o seguinte: significa muito estimado, em outra linguagem, muito amado. Olha que coisa linda. Aquele cego que ninguém sabia da sua origem, o Senhor se preocupa em falar que ele é muito amado. Sabe o que significa para mim e para você? Que mesmo que ninguém saiba a nossa origem, nós somos muito amados. Muito amado. Não é linda a palavra de Deus? Nós somos amados. Talvez eu não sei a sua origem, eu não sei o nome dos seus pais, eu não sei o nome dos seus avós, mas eu sei o nome do Rei dos Reis, que é o seu pai hoje. E ele diz: você é muito amado, muito amado. Você sabe o que nós precisamos saber no dia dos conflitos e das crises da nossa vida? Que apesar de tudo estar fora do lugar, eu continuo sendo amado do Pai. Deus cuida de mim, Deus é comigo. Aleluia. Isso é maravilhoso, eu entendi isso. Aí por que Deus então aqui nesse momento ele preocupa em falar que Timeu, ele tinha uma origem, Bartimeu tinha uma origem, para falar que nós temos uma origem que Deus quer nos restaurar, Deus quer nos sarar, Deus quer nos dar um horizonte novo. Então quando Deus menciona sobre Bartimeu, que ele era cego, e ele se preocupa em falar que ele tem uma origem, isso fala que é um Deus que ama. Você pode ver quando você estuda os evangelhos, há evangelhos que mencionam a genealogia de Cristo, mas há alguns que não mencionam. Por quê? Porque quando ele é um servo, ele não vai ter genealogia. Um escravo não tem genealogia. Vocês estão comigo? Mas é engraçado que para falar de Bartimeu, fala que ele tem uma genealogia. Ele não surgiu do nada. Você é alguém que não surgiu do nada. Deus tem planos perfeitos para você. Mesmo que hoje, presta atenção, mesmo que hoje você não esteja vendo, você precisa continuar crendo no que você ouve. O cego não podia ver, mas ele podia o quê? Mesmo que você não veja o que você gostaria, continue crendo em cada palavra que foi liberada na sua vida. Pastor, eu não vejo ainda, está difícil, mas eu creio, e eu creio de todo o meu coração. Senhor, eu não vi ainda na vida dos meus filhos, mas eu ouvi falando, Senhor, que os meus filhos servirão todos os dias. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e meu marido, eu e minha esposa. Eu não vi ainda, mas eu ouvi, Senhor. Eu não posso ver ainda, mas eu posso ouvir e declarar: Senhor é comigo. Eu posso ouvir um amém aqui? Se você encher o seu coração de fé, isso é maravilhoso. Esse é Bartimeu. Bartimeu, muito amado. Agora presta atenção. Bartimeu significa muito estimado, muito amado. Bartimeu significa o quê? Filho do amado. Cristo, um dia foi dito: eis o meu filho
amado. Você é filho do amado. Você não só é amado, você é filho do amado. Você não arrepia não? Estou arrepiando aqui falando. Já é bom ser amado. Você imagina eu ser filho do amado? Oh meu Deus do céu, irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Irmãos, eu sou amado do Pai, mas eu sou filho dele ainda. Porção dobrada, irmãos. O que Deus tem pra gente é sempre porção dobrada. Pastor, não vi ainda, mas eu continuo ouvindo o som das muitas águas chegando. Não molhou a minha casa não, mas eu estou ouvindo relâmpago. Você sabia uma coisa? Aprendi isso. Quando você vê um relâmpago, que é primeiras luzes, você começa a contar 1, 2, até ouvir o raio caindo. Isso fala a distância que você está dele. Então cada vez que você conta 1 segundo equivale a 1 quilômetro. Então quando você vê um relâmpago, você pode começar a contar 1, 2, 3, a hora que você ouve o barulho você fala, ele está a 3 quilômetros daqui. Fecha, pastor também é cultura. Você achou que eu ia falar alguma coisa espiritual aqui agora? Vamos lá. Palavra de Deus. Irmãos, gostei muito do louvor. Glória a Deus pelo louvor, viu? Não foi uma bênção? Não foi? Foi ou não foi? Glória a Deus. A palavra de Deus continua dizendo: e ele estava sentado à beira do caminho. Olha, você tem que, quando você lê a Bíblia, você pode ler por vários parâmetros. Quando é mencionado a primeira vez algo na Bíblia, serve-se como referencial para os demais. Quando você não sabe quando foi mencionado a primeira vez algo na Bíblia, você vê o que significa o nome. Mas uma coisa interessante, você pode ver também no contexto histórico. A Bíblia fala que Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Então nós temos a beira do caminho e nós temos o quê? O caminho. E as estradas, elas eram muito estreitas. E naquele caminho era comum pessoas andando, animais e carroças. E as ruas eram muito estreitas, essas estradas. Então tudo que anda no caminho, ao longo do tempo, as coisas começam a ser jogadas à beira do caminho. A poeira, a sujeira. Quando você está dirigindo, você não é comum você ver sujeira no caminho. Aonde que você vê sujeira? Do lado, à beira do... Então tudo que tem no caminho, em um determinado momento, ele vai para onde? À beira. Então todo o resto, toda a sujeira, toda a poeira, ia para onde? À beira do caminho. E aonde estava Bartimeu? À beira do caminho. Ele estava recebendo o resto, as sobras. Ele não se via mais alguém que pudesse experimentar o caminho. Mas a Bíblia fala uma coisa sobre o Senhor: Ele é à beira do caminho. Então Deus tem para nós a beira ou o caminho. Mas aonde Ele decidiu viver a vida dele? À beira. Pode ser que hoje você está me ouvindo e fala: pastor, eu estou vivendo à beira do caminho. Mas eu estou aqui para te dizer: Deus não tem a beira do caminho, Deus tem o caminho. E o caminho é Cristo. Fala para o seu vizinho: o caminho é Cristo. Então Deus quer tirar você à beira do caminho. Por quê? Deus não quer que você viva com sobras. Deus não quer que você viva com resto. Deus tem planos perfeitos para você e grandiosos. O caminho. O Senhor tem a vida eterna para você. Posso ouvir um amém? Irmãos, então o que nós estamos vivendo aqui, nós teremos algo extraordinário em Cristo. O nosso tesouro é em Cristo, é guardado em Cristo. Não é nas coisas que a ferrugem consome. Nosso olhar e o nosso caminho é: Senhor, eu creio que eu estou edificando algo no Senhor, a minha eternidade é no Senhor. Eu mudei a minha ótica. Mas nós aceitamos muitas vezes, mesmo sendo crentes, viver à beira do caminho. Circunstâncias nos levam à beira do caminho. Vou te provar. Quantos tem mais de um ano nos Estados Unidos? Levanta a mão. Nossa! Quem tem mais de 10 anos? Eita!
15? Uai. Não, chega. Vai, põe marcha nesse negócio, né? 30 anos. Eita! 50? Não, chega. Não vou falar mais nada não. 50. Quantos vão chegar aos 50 aqui? Legalizado em nome do Senhor Jesus. Mas nós temos então, agora presta atenção. Chegamos nos Estados Unidos. Aí as pessoas nos Estados Unidos, de uma forma legítima, correta, e não se sinta acusado no que eu vou falar, porque eu passei por isso também. As pessoas vão lá e pegam o que pra gente? Compram uma mesa nova pra gente? Um sofá novo pra gente? Eles nos dão o que? A sobra. Chegamos nos Estados Unidos e nós aceitamos até mesmo para conhecer, entender e criar raízes. O problema é que se passaram 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos e nós ainda costumamos a receber as sobras dos outros. Nenhum amém saiu aqui agora. Perceberam? Mas olha só, as pessoas começaram a viver a sobra, à beira do caminho, e achou que isso é normal. Irmãos, não estou aqui julgando sua casa, não, pelo amor de Deus. Quando eu preparei essa palavra, Deus trouxe revelação. Quantas coisas eu fui jogar fora, quantas coisas eu tive que mudar minha mentalidade, isso aqui é espiritual, isso aqui não é natural, isso é espiritual. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós acostumamos a viver a nossa vida muitas vezes assim, e eu te falo, às vezes é o próprio diabo colocando para nós uma mentalidade natural e não espiritual. Nós valorizamos e nós amamos mais as coisas, mais o dinheiro do que as vidas. Não sei quantos estavam aqui esses dias, eu estava explicando, a Bíblia fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz do pecado. Não fala que é o dinheiro o problema, mas é o amor ao dinheiro. As pessoas amam mais o dinheiro do que a sua própria família. As pessoas aceitam viver à beira do caminho mais do que sua própria família. As pessoas hoje não criam raízes na igreja, porque é mais importante o amor ao dinheiro do que o propósito do Senhor. Quantas pessoas saem do lugar que Deus tem por conta do dinheiro? Pastor, é errado? Não, é errado você passar a sua vida assim e amar mais o dinheiro. Você saiu fora do propósito. Aí você decidiu viver à beira do caminho. É porque a gente acha que a beira do caminho são circunstâncias, não pode ser uma escolha. Quantas pessoas passaram a viver à beira do caminho porque escolheram viver à beira do caminho? Quantas pessoas decidiram abrir mão da sua família e viver à beira do caminho? Quantas pessoas decidiram se envolver mais com drogas, achar uma justificativa na droga e viver à beira do caminho, perdendo o que Deus tem na bebida, porque ele decidiu viver à beira do caminho? Escolhas, mas Deus não tem para você à beira do caminho. Não tem, irmãos, não tem. Eu sirvo a um Deus que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então eu posso chegar no caminho e falar: Deus, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. E eu vou te falar, eu sirvo ao Rei dos Reis. E quando Deus faz, irmãos, as coisas que um rei faz são grandiosas. Você sabe por quê? Até um presente que um rei te dá não pode ser um presente de uma meia de final do ano. Quantos já ganharam meia de final do ano? Posso ouvir um tem misericórdia? Então, irmãos, falando, você acha que um rei dá uma meia no final de ano? Por quê? Porque o presente representa quem você é, não é quem recebe. Olha o que eu vou te falar. Deus deu
o seu filho, ele deu o seu melhor. Sabe por quê? Porque o rei é representado por aquilo que ele dá. Por que você acha que Deus não pode te dar coisas grandes? Por que você aceita migalhas? Por que você aceita a beira? Sendo que Deus tem coisas grandes para você. Vocês estão entendendo? Posso falar uma coisa com revelação aqui? Cara, tudo que a gente está falando com revelação, né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou tentar explicar? Os irmãos se lembram, no Velho Testamento, quando o pássaro foi solto para ver se achava uma terra, não achou a terra, e ele trouxe uma gaia, um ramo, lembra? Lembra disso? Ele não achou e ele voltou, porque ele não achou o quê? Aonde pousar. A Bíblia diz lá em Mateus, que o Senhor, ao falar, o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus, porque agora o pássaro achou lugar firme para pousar. Pegou essa? Hoje tem um lugar de habitação. Cristo habita em você, e o que Ele vai fazer é coisas grandes em o nome do Senhor Jesus. Posso aplaudir o Senhor por isso? Estava à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Olha que coisa mais linda. Aquele homem era cego, ele não podia ver o que estava acontecendo naquela comunidade, mas o interessante é que ele ouviu testemunhos. Ele estava em lugares que ele ouviu: olha, tem um homem aí chamado Jesus o Nazareno, que tem feito os grandes milagres, pessoas têm ressuscitado, cegos sem vista passaram a ver, pessoas com que não andam passaram a andar, pessoas foram restauradas, esse homem tem feito grandes coisas. Preste atenção, esteja atento nesses dias para o que Deus tem falado, fique atento. Ele não viu, mas ele ouviu. Fique atento. Achei tão bonito, um irmão nosso lá do Brasil, ele é médico, ele me ligou ontem, ele me ligou na sexta ou no sábado: pastor, ele é um dos melhores cirurgiões plásticos hoje do Brasil, e aí ele: pastor, eu vou fazer um curso aí, alguns dias, mas eu não fiz a minha inscrição, é aí na Flórida. Eu falei: irmão, vem para cá, mesmo que você não consiga. Ele falou: uai, pastor, você vai estar por aí? Eu falei: irmão, essa semana inteirinha, olhei na minha agenda, falei: eu vou estar por aqui. Ele falou: pastor, eu estou indo para aí, eu vou ficar grudado em você uma semana, tendo um discipulado com você. Eu falei: irmão, você vai ficar ainda na minha casa. Ela falou: não é glória completa? Eu vou para os Estados Unidos ficar uma semana sendo discipulado por você. Como é que você acha que eu me senti? Eu não vi, mas eu ouvi. Nós precisamos aprender a ouvir. Estava ontem numa reunião, e aí uma pessoa fez abriu uma questão para mim. Só que a pessoa não estava interessada em me ouvir até então. Aí eu perguntei: você vai parar para me ouvir? Porque se você não me ouvir, não adianta. Precisamos aprender a ouvir. Sabe qual que é uma questão num casamento? Quando os casais estão conversando, um não ouve o outro. Só tem a necessidade de falar, mas Deus deu uma chave para nós: precisamos ouvir. Aleluia. Levanta a mão os casais que testificam o que eu estou dizendo. O restante ficou com medo. Palavra de Deus. Nossa, está quente aqui dentro? Tá bom? Então tá bom, eu que estou quente. Aleluia, é o fogo do Espírito.
E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Então ele percebeu o seguinte: olha, está vindo aquele que eu ouvi, tempo de oportunidade na minha vida, Senhor, Senhor, Senhor. E esse clamor começou a gerar algo no coração dele, e diz o seguinte, e ele diz o seguinte, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem o que? Misericórdia de mim. Aí aqui agora eu vou te ensinar uma diferença entre graça e misericórdia. Eu vou te ensinar duas óticas da graça e da misericórdia. A graça é receber de Deus o que nós não merecíamos. A misericórdia é não receber de Deus o que realmente nós merecíamos. Entendeu a diferença? Quer que eu repita? A graça é receber de Deus o que nós não merecemos. A misericórdia é não receber de Deus o que realmente nós merecíamos. Por quê? Porque na misericórdia é o seguinte: se a gente fosse pedir para Deus, Deus tem misericórdia de mim, do tipo, olha para mim o quanto eu sou bom, olha as coisas que eu fiz, olha a lei que eu obedeci, irmão, estava todo mundo lascado. Estava ou não estava? Não, Senhor, o Senhor sabe. Olha, eu errei, mas o Senhor sabe do meu coração. Irmãos, coração nosso é maligno. Se a gente andasse na rua com a bolha aqui assim, escrito o que a gente pensa, corta o que eu vou falar. Eu não sei o que ia ter virado o mundo, não. Eu ia olhar aquilo e falar: Deus do céu. É verdade ou não é? Então isso é uma misericórdia. É Deus não nos tratar segundo achar que nós somos bons em algo. O que nós somos bons? Agora a graça, o que Deus faz é mediante Cristo Jesus. Isso é graça. Mas eu vou te ensinar também uma outra ótica aqui da graça e misericórdia, para você entender bem. O que é a graça? Não, o que é misericórdia? Você estudou, vou dar esse mesmo exemplo. Você foi fazer uma prova. Quantos já fizeram prova de matemática no Brasil? Levanta a mão. Ixi, chorou, quebrantou. Aí você estudou para a prova de matemática. Aí você pode chegar em Deus e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estudei, deixa eu lembrar tudo que eu estudei. Aí o Senhor vem com a misericórdia e Ele te capacita a lembrar o que você estudou. Isso é misericórdia ou não é? Agora, pastor, tem uma prova de matemática, mas eu não estudei. Você vai clamar misericórdia ou graça para Deus agora? Graça. Senhor, não estudei, mas eu preciso passar nessa prova de matemática. Não, deixa eu ajudar aqui. Alguém já fez prova de cidadania aqui? Levanta a mão. Eu estou nessa fase agora, posso ouvir um amém? Então, minha advogada está aqui. Imagina o seguinte: eu estudei para a prova de cidadania. Aí eu vou para Deus e falo: Deus, tem o quê? Misericórdia, Senhor, estudei. Aí eu peço para Ele me ajudar a lembrar. Misericórdia de Deus. Mas agora eu fui para a prova, não estudei. Eu vou clamar o quê? Deus, preciso da Tua graça. O Senhor conhece o meu coração. Vocês vão me chamar miserável, vai estudar. Mas engraçado que esse homem, ele pediu o que para Deus? Para Jesus, graça ou misericórdia? Misericórdia, mas o que ele precisava? Da graça. E o que Jesus deu para ele? Graça. Às vezes nós pedimos algo para Deus, e a Bíblia fala que o Senhor é infinitamente poderoso para nos dar mais do que pedimos e pensamos, segundo a sua riqueza e glória. Aleluia! Então Deus sempre tem mais para você, meu irmão. Deus sempre tem mais. Os irmãos estão comigo na pregação? Então mesmo, vocês estão entendendo, né?
Aleluia. Então ele pediu misericórdia, mas Deus deu o que para ele? Graça. O que ele tinha tão importante para que Deus desse? Deus manifestou através de Cristo graça. Irmãos, nós precisamos de graça. Sabe, irmãos, olha, vou te falar mais. Nós precisamos de favor de Deus. Se você tem favor de Deus, é melhor do que ter favor de homens. Deus vai derramar nesses dias, eu libero sobre a vida de cada um que está ouvindo essa palavra aqui na internet, aqui depois. Deus está derramando uma porção de favor e graça abundante na sua vida. Então, aprenda a pedir muito para Deus. Se Ele pediu, irmãos, olha a revelação. Se Ele pediu misericórdia e Deus derramou graça, eu não sei o que vai acontecer quando você pedir graça, o que vai acontecer na sua vida. Vai ser algo extravagante, abundante na sua vida. Então peça, e peça muito diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês não estão com calor mesmo, não? Põe esse tempo para gelar aí, Nayan. Ajuda aí, põe 69. Tá frio? Não, então... Aí, eu não tinha que ter perdido, eu não tinha que ter perguntado quem quer e quem não quer. Eu tinha que ser, irmão, deixa do jeito que está, senão perca a igreja. Não, estou de camiseta, aí escandaliza mais. É luta. Vamos comigo. Glória a Deus. Os irmãos estão aqui ainda? Vamos lá, toda a metade, fica tranquilo. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aí agora, o clamor daquele homem chegou em Cristo. Parou Jesus e disse: chamai-o. Mas aquele homem, presta atenção, ele já estava chamando anteriormente, mas o Senhor parou à medida que ele chamava e clamava mais. Isso fala um ponto muito sério, irmãos. Há pessoas que ensinam que você não precisa pedir para Deus mais de uma vez. Isso é um erro. Nós precisamos pedir. Qual que é o limite? Pedir até que. Pedir, dar-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á. É um processo. Não pare de pedir, não pare de pedir, não pare de clamar, não pare de declarar, não pare. Pastor, eu não vi ainda, mas não pare, porque o Senhor... Irmãos, eu tenho filho, presta atenção. Chega o meu filho e fala: pai, gostaria de adentrar a tua presença e pedir um picolé. Vem um outro: pai, eu quero picolé, pai, eu quero picolé, menino, calma, eu quero picolé, filho, eu vou te dar, mas daqui, pai, compra esse picolé, rapaz. Não é assim com Jesus, mas eu quero te ensinar que você tem que ter processo sim, e pedir. Apóstolo Paulo pediu mais de uma vez para que aquele espinho fosse removido. Jesus pediu para Deus mais de uma vez que afastasse dele o cálice. Então não pare de pedir. Qual que é o limite? É até que. Não tem jeito de legalizar nesse país, porque a lei, a situação minha. Peça até que. Deus não tem limites. Peça até que. Glória a Deus. E muitos o repreendiam para que se calasse, ele cada vez gritava mais. Então, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Só que agora tem uma coisa aqui, quando eu estava pregando lá no Paulo, Deus falou comigo algo tão maravilhoso. No primeiro momento, todo mundo repreendia ele para que ele se calasse. Mas agora, quem repreendeu ele para se calar, foi lá e falou para ele: tem bom ânimo, o Senhor te chama. Dá vontade de dar um tapa, não dá não? Não dá vontade de dar um tapa? Quero te contar uma coisa, escuta. Pensei que vai vibrar. Mas muitos que te perseguiram, muitos que te acusaram, um dia verão que foi Deus que estavam chamando. E essas pessoas podem ser o instrumento de Deus agora para falar: Deus realmente te chamou.
Outrora te criticou, outrora te acusou, outrora te rejeitou, mas agora Deus levanta gente, as mesmas, para reconhecer só pode ser Deus. Eu já fui muito criticado, irmãos, mas depois eu ouvi dos mesmos que me criticaram, só pode ser Deus fazendo a vida dele. Amém? Isso não é maravilhoso? E a Bíblia fala que o Senhor mandou chamá-lo. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa. Estou terminando, irmãos. O que você acha que o mendigo tem de importante na vida? Só aquilo que ele consegue carregar nas mãos. Ele não tem nada de importante. E o que ele tem de importante? Uma capa, que protege ele do frio, que protege ele do calor. Mas quando Jesus chama, o que ele fez? Ele tira a capa e vai para o Senhor. Quando Deus te chama, irmãos, não tem nada tão importante do que servir a Deus. Há algumas pessoas aqui que Deus está falando: deixa a capa, vem, porque eu tenho coisas grandes para você. Deixa a capa, porque tem coisas grandes. Louva a Deus. Nós começamos agora o nosso presbitério com os discipuladores. Com os pastores e discipuladores. E hoje, estava prestando atenção, um dos discipuladores que veio, e assim, no meio da reunião, Deus usa algumas pessoas para coisas específicas, mas esse irmão foi tão usado hoje, 2 vezes na reunião, que eu mudei uma agenda da igreja por conta de algo que ele falou da parte de Deus. Mas eu vou te falar, ter uma reunião domingo comigo, 8 horas da manhã, é luta, irmãos. Irmãos, você está deixando alguma coisa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Alguma coisa você vai deixar para trás. Alguma coisa. Mas pelo menos eu dei um pão de queijo para eles. Posso ouvir um amém? Na verdade não fui eu que dei, foi minha esposa que organizou para as mulheres. Eu fui lá e pedi. Mas Deus é bom comigo. Aí eu te falo, é a graça, não é a misericórdia. É a graça. Tem revelação. Esse homem tem todas comigo, irmãos. Eu vou te falar. Ele sai em todas as pregações comigo. Você é um homem de Deus. Eu te amo demais. Presta atenção. Não tem como servir a Deus sem que algo fique para trás. Não tem como. Mas eu te digo. Você acha que o Rei dos Reis fica devendo algo para alguém? Deus sempre nos dá algo maior. Agora, é uma troca? Não, não é uma troca. Eu deixei, Senhor, agora o Senhor tem que me dar. É assim que funciona, irmãos? Não. Mas quando eu deixo algo em função de alguém, eu demonstro amor. Demonstra ou não demonstro? Como que você acha que eu sou retribuído quando eu mostro isso? A pessoa sempre mostra algo maior. Não tem como, irmãos, ir para um propósito de Deus sem ter que deixar algumas coisas. E vou te falar, irmãos, tem pessoas que você vai ter que deixar para trás na sua vida. Sim, tem que deixar. Não dá para levar com você. Não estou falando de casamento aqui. Casamento eu creio que é um só. A não ser quando tenha risco de vida, algum tipo de abuso, aí realmente eu me posiciono, tem que ser denunciado para a polícia. Mas casamento eu creio que é um só. Amém? Mas se é um desses casos, denuncie para a polícia e fique em paz. Amém? Mas então eu deixo. Quantos aqui hoje pode olhar e falar: pastor, é verdade, eu deveria ter deixado algumas coisas e não deixei? Levanta a mão. Está aqui um homem que te mostrou, um cego, à beira do caminho, que ele deixou sua capa. Terminando, a Bíblia diz então, lançando-se a capa, de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Irmãos, eu particularmente, com todo temor, Jesus sabe todas as coisas. Tem um homem cego na frente dele. Você acha que ele não percebeu que ele era cego? Não parece até irônico a pergunta? Por que o Senhor pergunta? Porque Deus espera que você fale para Ele o que você necessita. Sabe por quê?
Porque o homem precisa se despir da sua arrogância. Porque tem gente que fala: o Senhor sabe tudo, quando Ele quiser Ele me dá. Não é assim. Quando você pedir, eu creio que Ele vai te dar. Olha a diferença. Isso é uma mentira que o diabo colocou. O Senhor sabe tudo, quando quiser Ele me dá. Sim, Ele sabe tudo, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você quer. E a pergunta hoje que eu tenho para você, o ápice, sei lá em que momento que Deus falou com você, é: o que você não falou que você deseja e que Deus está na tua frente para te dar? Peça o que Deus tem para você. Fala: Deus, eu quero. Irmão, você vai se surpreender com a bondade de Deus. Você vai se surpreender como que Deus pode mudar uma situação. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento. Deus, eu quero. Não tem teclado hoje? Eu vou tocar teclado nessa igreja ainda. Eu queria chamar alguém para dedilhar alguma coisa aqui comigo. Só não pode ser o baterista, né? Não vai. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E olha o que a fé gerou nesse homem. A fé. O que gerou naquele homem? A fé gerou salvação, e imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Para terminar, esse homem um dia enxergou. Um dia esse homem ele viu. Um dia esse homem teve a sua visão, mas em um determinado momento ele perdeu. Isso aqui é tão amplo e pode ser tão profundo, irmãos. Pode ser que em um determinado momento, mesmo sendo crente, a gente perdeu a visão para onde a gente estava indo. Perdemos a visão no casamento, perdemos a intimidade com Deus. Pode ser que em um determinado momento eu perdi a visão, porque a Bíblia falou que Ele tornou a ver. Então você concorda comigo que um dia Ele viu? Então se Ele tornou, um dia Ele viu. Pode ser que nós perdemos a visão. Pode falar uma coisa aqui que acabei de pensar? Pode ser até que esse homem já tivesse visto Jesus. Perdeu a visão. Depois ele ouviu que Jesus estava vindo e ele falou: uma vez eu vi Ele curando. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa dar visões para vocês, tirar a cegueira espiritual, e que você possa olhar para Cristo na volta, no Senhor que está voltando, as coisas que vão ficar para trás, e falar: Deus, não tem nada mais importante do que o Senhor nesses dias. E aí eu vou terminar fazendo o que eu fiz lá. Marcelo, me guia para eu beber essa água. Eu estou aqui. Calma. Me guia, eu quero beber a água. Estou com os olhos fechados, eu não posso ver. Eu confio no Deus que me guia pela palavra. Vai, Marcelo. Fala, moçada. Dá um passo de meio pé, um pé para a sua esquerda. Devagar, ok. 3 passos para frente. 1, 2, 3. Tá. Vira para a sua direita até o... Para. Aí. Caminha para frente agora. Corrige um pouquinho para a esquerda. Não. Só vira. Pivota. Isso. Muito. Volta. Parou. Pode vir reto. Pode vir, sem medo. Pode, pivoteia para a esquerda um pouquinho. Aí, pode vir direto. Pode vir, não tem mais nada. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir mais. Parou. Estenda a sua mão esquerda para a sua esquerda um pouquinho. Agora para frente. Pode ir chegando. Pode chegando mais. Abaixa a mão. Pode abaixar. Pode tocar na mesa. Essa é a mesa. Arrasta sua mão esquerda um pouquinho mais para frente até chegar na taça. Mais para sua esquerda. Essa é a taça. Beba água.
Você acha que Deus pode nos guiar? Eu posso não ver, mas eu posso. A gente precisa ser saciado. Pastor, eu não estou vendo ainda. Eu só estou vendo problemas, eu estou vendo. Mas a questão é o que você ouve. Irmãos, nós valorizamos muita mensagem aqui. Os irmãos percebem que nós valorizamos realmente a palavra? Cuidado com o que você ouve. Cuidado. Cuidado com o que você ouve. O que você ouve é muito importante, porque ela alimenta a sua fé. Hoje eu percebo, irmãos, que tem muita gente falando muita coisa, mas eu não consigo ver o evangelho. Eu vejo técnicas para tudo, mas eu não vejo evangelho, não vejo Cristo. Que vocês possam ver Cristo na mensagem, as boas novas, a graça do Senhor, seu coração desejoso pela volta do Senhor. É isso que você tem que chegar numa mensagem. Gostaria que você ficasse de pé. Vou orar por vocês. Feche os seus olhos. Mas à medida que eu falar, eu quero que você enxergue, visualize. Pai, há diante de mim aqui filhos amados, homens, mulheres, jovens, aonde cada um tem aqui a sua necessidade, os seus projetos, os seus sonhos. Mas mais do que isso, nós queremos voltar o nosso coração em Cristo, para as coisas do alto. A tua volta é iminente, Senhor Deus. Não deixe a gente sair fora do propósito. Aqueles que não têm visto, eles podem ouvir aqui hoje. Você veio aqui para ouvir essa mensagem. O Senhor é contigo. Seja guiado pela voz do Espírito nesses dias. Encha seu coração de fé. Seja transbordante em Cristo Jesus. Eu quero abençoar você. E eu creio que o Senhor tem coisas extraordinárias para nós aqui, irmãos. Tantas coisas. Eu quero abençoar cada um de vocês. Eu quero declarar a vitória sobre cada um de vocês. Eu quero abençoá-los em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fala comigo, Senhor. Mesmo que eu não veja, eu ouço. E pelas tuas palavras, eu sou direcionado. Eu declaro que eu não vivo à beira do caminho, mas eu vivo no caminho. Se você está entre nós e gostaria de entregar sua vida hoje para esse caminho que é Cristo, você está saindo à beira do caminho. Se você tem dúvida se você está à beira do caminho e gostaria de reafirmar a aliança em Cristo Jesus hoje é o dia. Se você precisa deixar capa para trás, uma capa de droga, uma capa de mentira, um relacionamento abusivo, alguma situação que você precisa concluir na sua vida, deixe para trás. O Senhor hoje é contigo. Se você quer crer, fale comigo assim: Senhor, hoje eu entrego a minha vida para Cristo, que é o caminho. Eu te recebo como meu Senhor, Salvador, e a minha vida nunca mais será a mesma. Hoje eu estou sendo salvo e viverei a eternidade em Cristo Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus.